E agora aqui conosco, no Alesp Notícias primeira edição, eu recebo a deputada estadual do PRTB, Janaína Pascoal. Vai falar um pouquinho com a gente sobre as expectativas dos trabalhos aqui na casa até o fim desse ano e também o comecinho de 2023. Falar também do orçamento. Deputada, seja sempre bem-vinda. Eu agradeço o convite, estava com saudades. Também. Sabe que eu critico essa suspensão no período eleitoral. Eu entendo que, sobretudo, as análises técnicas, os debates sobre os nossos projetos não poderiam ter sido suspensos, mas estamos de volta. Que bom, e seja sempre bem-vinda aqui com Muito a gente. Obrigada. Deputada, vamos falar então um pouquinho aí desse fim de ano, né? Chegamos agora em novembro, terminando a primeira semana já, e a casa tem decisões muito importantes, votações muito importantes, como do orçamento, né? Sim, sim. Ainda não começamos os debates sobre o orçamento, nem no Colégio de Líderes. Ainda estávamos tratando de alguns projetos parados, vamos dizer assim, tanto de deputados como do próprio governo. Tem a questão desse ICMS educacional, que precisa ser resolvida. O orçamento nós já estamos avaliando, já fiz algumas emendas para os conciliadores, para os mediadores, para a parte de saneamento básico, que eu acho que acabou ficando um pouco prejudicado nesse orçamento. Mas eu não vislumbro grandes dificuldades para aprovar o orçamento. Não vi assim, muitos problemas na peça. Não sei se os outros colegas terão visto, mas eu mesma não vi. Então eu acredito que o orçamento será aprovado. Temos algumas demandas de deputados. Eu mesma escrevi para o presidente nesses dias, dizendo a ele que nós poderíamos aprovar o projeto, que é de minha autoria, está na casa desde 21, para derrubar essa exigência, né, do passaporte de vacinação para as pessoas trabalharem, para as pessoas estudarem. Não tem mais sentido isso, nunca teve, né, na verdade, nem sob o ponto de vista jurídico, nem sob o ponto de vista sanitário. E agora, com o Tarcísio de Freitas eleito, e já anunciando que vai derrubar essa exigibilidade, essa exigência, por que não a casa fazer isso, como aliás fez com a questão do confisco dos aposentados, depois de muita luta, né, de vários parlamentares, mas ele ainda não me respondeu. Então, estou esperando o próximo colégio para insistir nisso. Acho que a casa tem que dar esse passo. Foi um erro do governador João Dória, erro esse mantido pelo governador Rodrigo Garcia, e que o futuro governador já disse que vai corrigir. Veja, não o erro da vacinação, né, que fique claro. O erro de punir funcionários públicos que não queiram tomar uma das doses. Agora estão exigindo 4 doses, por exemplo, para aluno entrar na USP, na Unicamp, na Unesp. Isso é muito grave, né? Então acho que a casa pode reverter essa situação. A senhora falou do orçamento, né, que, então, pelo que se parece, não vão ter grandes embates até pela construção dele. No último orçamento, eu fui muito crítica a uma liberação que eu considerei excessiva de verba para obras nas estradas. Eu adverti o risco dessas obras não ocorrerem por serem em ano eleitoral. E, a meu sentir, não ocorreram com a velocidade que haveriam de ser realizadas. Então, eu fui muito crítica. Eu não vi os mesmos problemas nesta peça, tá? E eu não tenho percebido, nas falas dos colegas, críticas muito consistentes. Então, eu acho que vai ser aprovado. É óbvio, todos os colegas querem melhorar alguma coisinha na saúde. Eu, por exemplo, fiz aí várias emendas, destaquei o saneamento básico, os conciliadores. Mas eu não vi, assim, problemas, entendeu? Eu acho que o governo vai ter que atender alguns pleitos, mas eu acho que o orçamento vai ser aprovado. Isso pode ajudar, então, um novo governador, principalmente porque também muda ali a sigla, né, da administração do Estado. Mas eu acho que a peça está técnica, entendeu? A peça contempla a saúde, contempla a educação, contempla alguns programas. Por exemplo, eu senti falta de recursos para a educação de jovens e adultos, que eu recebi algumas queixas, né, até de professores desse programa. Então, sabe, tem alguns apontamentos ali que podem ser feitos, mas a peça está técnica. Seja quem fosse quem fosse o governador, seria necessário ter aí o orçamento aprovado. Eu sinto uma peça mais técnica do que a anterior, por exemplo, né? Mas os debates ocorrerão. Eu acho que a casa agora tende a se movimentar
ouso dizer, para a formação da mesa. Eu acho que é esse que vai ser o assunto na casa nos próximos tempos, né? A formação da próxima mesa. Porque o Estado, esqueça aí minha situação, vamos dizer assim, político-partidária ou até ideológica. O Estado vem de muitos anos, né? De um governo PSDB, mas de um governo de acordo com o PT. Né? E uma parceria ali do DEM, que acabou virando União Brasil. Entendeu? De repente, existe uma nova conformação, né, no Poder Executivo. Então, eu acho que a movimentação este ano vai ser maior. Quando da chegada do PSL, com uma deputada com uma votação histórica, teve uma movimentação, mas não tinha tido mudança no Executivo. Agora teve, entendeu? Então, eu acho que os arranjos vão ser bem mais profundos. E nós vivemos uma realidade interessante, né? Nós temos agora, para se iniciar com a virada do ano, um governo do PT, sim, que vai precisar do apoio dos partidos, vamos dizer assim, entre aspas, de direita. Eu digo entre aspas mesmo, mas tudo bem. São vistos, anunciados, alardeados como direita. Esses partidos, entre aspas, de direita, são os partidos da base de Tarcísio de Freitas aqui na Assembleia. Tarcísio vai precisar, no mínimo, não digo do apoio, mas da tolerância dos partidos de esquerda, que são base de Lula. Percebe que isso vai dar uma conformação intrigante, né? Que é o jogo político, se a gente parar para pensar. Mas está bem diferente. Sim. Está bem diferente, porque era um governo de direita, entre aspas, com um governo centro. Né? Agora nós temos um governo de esquerda, com governo aqui, governo federal de esquerda, governo estadual de direita, e uma necessidade de troca de apoios, muito mais clara, né? Sim. Entendeu? A nova configuração. A nova configuração ficou... É uma mudança grande. Assim, uma balançada grande, entendeu? Então, assim, as conversas, os movimentos para a formação da nova mesa, nós já temos siglas claramente desejando essa presidência, já temos figuras pessoalmente apresentadas por estas mesmas siglas, como potenciais presidentes, entendeu? Então, a casa vai ficar movimentada, não é por força do orçamento. E, deputada, a gente tem, então, ainda alguns meses para aprovação de alguns projetos. A senhora fez vários projetos, protocolou vários, né? Mas os projetos vão continuar, inclusive, né? Sim, o que eu estou fazendo? Eu conversei com alguns colegas, conversei com Letícia Guiar, conversei com o Tenente Coimbra e pedi para que eles entrassem como coautores. Em alguns projetos eu já tenho coautores. Sempre gostei de trabalhar assim, apresentar a proposta, elaborar e convidar colegas. Então, alguns projetos meus já têm coautores. Mas alguns eram filhos, né, únicos, vamos dizer assim, ou de mãe única, vamos dizer. Então, eu já convidei esses colegas, eles estão paulatinamente entrando como coautores dos meus projetos, porque aí, com a minha saída da casa, esses projetos não são arquivados. Eles seguem, né, sob a autoria desses colegas, entende? Então é uma maneira de eu conseguir fazer com que eles sobrevivam à minha saída. Foram projetos com muito trabalho, muita pesquisa, muita conversa. Até por ser, eu não quero dizer isso assim para ofender ninguém, eu sou muito crítica, né? A essa tradição de projetos de denominação, projetos de comemoração, projetos de homenagem. Eu gosto de projetos com conteúdo. Então, eu fiz questão de apresentar vários na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área da defesa da mulher, uma linha mestra de proteção de crianças e adolescentes muito forte, né, em todos eles. Então, assim, eu não quero que eles morram, né? Eu quero que eles permaneçam. Inclusive, tem né, que a gente pode falar um pouquinho, que é a questão da adoção. Né? A senhora sempre trabalhou muito nessa questão, adoção tardia, adoção também pelas
pelas famílias que já acolhem essas crianças por um tempo. Então tem o da adoção, tem o do direito a ser tratado por pediatra, que eu consegui o consenso no último colégio de líder, para que nós aprovemos ainda este ano, né? Quero crer que acontecerá. Esse é aquele para nos postos de saúde? Sim, para a saúde pública, para na saúde pública as crianças terem uma garantia que todas têm no privado, de serem tratadas por pediatras, entendeu? Eu apresentei um mais recente agora, que ainda não foi debatido, que é para que as crianças não fiquem na rua, né? Porque hoje existe uma tolerância, uma conivência com crianças morando nas ruas, sozinhas. Eu nem estou falando daquela criança que está com a sua família na rua por uma questão econômica, por uma questão assistencial, não. Aquela criança que está morando na rua sozinha, sem pai, sem mãe, sem um parente, sem um adulto que responda por ela. E existe uma conivência das autoridades. Eu cheguei a promover uma audiência pública aqui na casa, com a ajuda de vocês, até a estrutura de vocês. Ouvi várias autoridades, vereadores, sustentando que é um direito dessas crianças ficarem nas ruas, misturando a ideia de direito de ir e vir que o adulto tem e que a criança tem, mas que é mais limitado, né? Colocando como se isso fosse uma determinação do ECA, quando no ECA está previsto que crianças e adolescentes têm direito à proteção integral. Então, eu apresentei esse projeto aqui para que todos os agentes públicos tenham a responsabilidade de tomar providências. Que hoje, o conselheiro tutelar passa e fala, é da assistência. O assistente social vai lá e diz, não, é do conselheiro tutelar. O guarda municipal, a criança fica na rua, tendo vaga nos serviços de acolhimento, os famosos SAICAS. Eu visitei vários, tem estrutura, entendeu? Tem vaga. E essas crianças largadas, muitas vítimas de abusadores. Conhecidos, inclusive abusadores sexuais. Então eu quero muito que esse projeto ande, quero muito que os deputados que estão aqui na casa que abracem esse projeto, para que ele sobreviva à minha saída, né? As boas ideias, elas não têm dono. Aliás, elas se tornam fortes quando elas se afastam do dono. Porque elas se tornam de todos nós, entendeu? É verdade. Bom, quero parabenizar a senhora por todos esses projetos. A gente acompanhou todo o trabalho e quanto foi árduo, né? Todo o trabalho que foi feito, sempre com muita competência, muito estudo. Então, assim, admiração. Obrigada. Quero agradecer a participação hoje aqui com a gente. Volte mais vezes, ainda tem até março. Sim, até então, 14 de março eu estou aqui. Volte mais vezes para falar com a gente, eu tenho certeza que depois eu volto para a universidade, então estou sempre à disposição. Né? Um professor tem que estar à disposição da sociedade sempre, entendeu? Estarei aqui sempre chamada. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Obrigada. Ali foi